Irmãos, eu não poderia deixar de dar uma dica para os homens, né? Que eu aprendi com um pastor. Para, se você quer viver bem com a sua esposa, peça a Deus sabedoria. Os homens estão pedindo a Deus para entender. Você não vai entender uma mulher. Então peça a Deus sabedoria para você saber lidar. Porque entender só Jesus. Então peça sabedoria para Deus dar sabedoria para eu lidar. Eu não preciso nem entender. Se eu souber lidar, está bom demais. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por essa noite. Que o Senhor se faça presente nessa noite nas nossas vidas. É o nosso pedido, Pai. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Você aqui, você na sua casa, quem encontrou aí? Dá um amém bem forte. Amém. Aleluia. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Vou ler mais uma vez. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Eu quero orar mais uma vez e pedir ao Espírito Santo que fale conosco através dessa palavra. Deus, essa noite é uma noite, meu Deus, que nós estamos aqui, ó Deus, pedindo que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso entendimento, para absorvermos a Tua palavra, meu Deus. Que haja mudança, que haja transformação, que haja restauração em nós, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero que você explore comigo esse conceito de que Deus, Ele investiu em nós, amém? Esse texto em 2 Coríntios 4:7 faz uma metáfora aqui, é uma metáfora grega usada para o corpo. Os gregos tinham um vaso como um recipiente para transportar. Ou seja, esse vaso que está dizendo aqui dentro dessa narrativa da Bíblia, que nós somos um vaso e tem uma riqueza dentro desse vaso, amém? Nós temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, segundo o que a Bíblia diz aqui, nós possuímos um tesouro, amém? Vamos repetir todo mundo junto, vamos? Nós possuímos um tesouro. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. Foi um homem que foi muito usado por Deus, um desbravador. E ele teve esse entendimento de que o que estava dentro dele foi algo depositado dentro dele por quem? Por Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4 até 5 diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? O que eu entendo dentro dessa narrativa? Há uma fonte inesgotável, e essa fonte é Cristo, amém? O tesouro que nós temos dentro de nós é de Deus. Então explica que a origem desse tesouro vem de quem? De Deus. Então, se nós temos esse tesouro dentro de nós, esse tesouro é para ser manifestado. Deus não dá nada para ninguém para você guardar. Aquilo que você guarda, você perde. Você está entendendo até aqui? Então é um tesouro para ser manifestado através de mim, através de nós. Glória a Deus. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 e 19, diz assim:
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quem disse essas palavras? Essas palavras foram ditas por Jesus, amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, aqui Jesus está dizendo que o Espírito de Deus estava com ele, e o que ele fazia, onde ele ia, as pessoas que ele conversava, ele expressava o que estava dentro dele, amém? Você está entendendo até aqui? Fala amém. Glória a Deus, aleluia. Em João capítulo 14, do versículo 16 a 28, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus estava dizendo que Ele daria outro conselheiro, porque Jesus estava com eles, mas Ele iria pedir ao Pai, porque Ele teria que ir. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Olha que interessante. Você já parou para pensar que tem algo dentro de você que é muito importante? Uma das piores fases da nossa vida é quando nós perdemos o valor. Uma das piores fases da vida de um ser humano é quando ele não se valoriza mais, quando ele olha para si com desprezo. E aqui está dizendo que nós temos esse tesouro, e o mundo não pode conhecer porque não vê, mas eu e você o conhecem, pois ele vive conosco, estará em nós. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Jesus estava falando dele. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também me verão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, o não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos nele e a ele faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, porque me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, e o Pai é maior que eu. Jesus está dizendo para esses discípulos que decidiram seguir Ele. Jesus está dizendo para esse grupo de pessoas que decidiu colocar a expectativa nele, que decidiu colocar a vida nele, e decidiu receber o que ele tinha. Então Jesus está dizendo que eles não ficariam órfãos, que eles não ficariam sem companhia, apesar das lutas e dificuldades que todos eles encontrariam pela frente. Eles teriam força para superar tudo isso. Eles teriam capacidade emocional para superar tudo isso. Eles teriam capacidade psíquica para superar tudo isso. Eles teriam capacidade para viver tudo aquilo que Cristo queria que eles vivessem. Então aqui nós entendemos que nós temos um valor. Você não é uma pessoa perdida. Você não é uma pessoa que a sua vida está indo sem rumo.
força dentro de você, dizendo: dê um retorno aí, mude o seu vocabulário, mude a forma de você pensar. Há uma morada do Espírito Santo dentro de você, amém? Pastor, eu não tenho, então você terá hoje, aonde você estiver, em nome de Jesus, porque é uma semente, amém? Nenhum fazendeiro semeia num solo por causa da terra. A expectativa do fazendeiro, quando ele vai semear, não é ter mais terra. A expectativa do fazendeiro, quando ele vai semear, é a semente, amém? A semente é o investimento do fazendeiro, e a colheita é o retorno do investimento. A colheita custa, sabe o que? A própria vida da semente. Então nós precisamos entender o que Jesus está falando para a igreja. Há uma semente que foi colocada no solo. Há uma semente que morreu para que houvesse vida. Até aqui você está entendendo, em nome de Jesus? A colheita custa a vida da semente, o envoltório da semente tem que morrer. João capítulo 12, versículo 24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E aqui essa narrativa está falando de Jesus. João 3, capítulo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Você tem consciência da intensidade dessa fala? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por isso que Paulo está dizendo: nós temos um tesouro, nós temos algo dentro de nós temos valor. Então entenda quem você é, não pelas suas obras, não pelo seu conhecimento, não pelos seus diplomas. A Bíblia quer mostrar quem você é, não por aquilo que você conquistou de forma humana. Não, a Bíblia quer mostrar quem você é em Cristo. É esse o entendimento que a igreja tem que ter, quem nós somos em Cristo. Porque a nossa identidade, querido, humana, ela talvez é deformada. A nossa identidade paternal, maternal, a nossa família nuclear, talvez não nos deu uma base que nós tínhamos que ter. Mas isso não é o fim. Deus não depende disso. Por isso que a Bíblia quer mostrar para você quem você é em Cristo. E às vezes nós reproduzimos quem nós somos por causa da herança dos nossos pais, por causa da cultura que nós vivemos, dos traumas que nós carregamos, das lutas e dificuldades que nós não conseguimos superar. Deus está dizendo quem você é nele. Aleluia! Então, quando fala de solo, nós podemos entender, então, dentro da palavra de Deus, que nós somos esse solo. Amém? Mateus capítulo 13, no versículo 3 até 9, diz assim: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu ao sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Ou seja, há uma semeadura de Deus na sua vida.
A palavra de Deus é a semente que Deus quer fazer brotar dentro de você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós temos que entender que nós somos um solo. Nós somos um solo que absorve sementes. E o mais interessante é que Satanás sabe que você é um solo. E Satanás também tem sementes. Então ele semeia 24 horas na sua vida, na sua mente, para tentar estragar a sua terra. Tem uma coisa que diz, que eu estou me lembrando aqui agora, eu não tenho nenhuma informação precisa em relação a isso, porque eu não pesquisei, mas dizem que uma plantação de eucalipto, não sei se eu estiver errado, uma plantação de eucalipto numa terra, ela traz algumas consequências ruins para a terra, isso é verdade? Ela estraga a terra. É como as sementes que nós deixamos ser plantadas então em nós, elas impedem as sementes de Deus que quer plantar em nosso coração e impede também a nossa colheita, porque o texto está dizendo aqui que a outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Então, ou seja, aquilo que você ouve vai trazer uma colheita para a sua vida, aquilo que você entende de preciosidade que está sendo colocado dentro de você, vai levar você a ter uma vida de colheita, amém? Então, diante das lutas, de batalhas, existe um depósito dentro de nós. Eu preciso entender isso. Existe um depósito aqui dentro. Eu não estou sozinho, amém? Esse depósito é tão valioso, o que Deus colocou dentro de você é tão valioso, eu quero que você entenda isso. O que Deus colocou dentro de você é tão valioso, que após você receber o Espírito Santo na sua vida, após você confessar Jesus como seu Salvador, após você declarar que a sua vida é dele, você se torna um alvo, sabe de quem? Do inferno. Você se torna um alvo de demônios. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Tem gente achando que não é alvo, você é alvo. Então cuidado com as sementes que estão sendo plantadas no seu solo, amém? Abra os seus olhos, enxergue quem você é, enxergue o que Deus quer que você seja nele. Para de expressar os seus títulos, para de expressar os seus diplomas, para de expressar as suas conquistas humanas, porque para Deus isso não faz sentido. O que faz sentido para Deus é quem você se torna nele. Pelas sementes que estão sendo plantadas em você. Você está entendendo até aí? Então precisamos abrir os nossos olhos. Ao escrever a igreja de Éfeso, Paulo aqui orou. Eu quero ler essa oração de Paulo que eu achei incrível. O que Paulo pediu a Deus a respeito de uma igreja. Paulo não pediu a Deus que desse dinheiro. Paulo não pediu a Deus que fizesse outras coisas. A oração de Paulo foi algo que me chamou muito a atenção. Fica em Efésios capítulo 1, versículo 18. Paulo diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Paulo intercedeu por uma igreja, querido, para que os olhos daquelas pessoas fossem abertos, para que essas pessoas entendessem quem elas são em Deus. E quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu entendo que em Deus eu tenho uma herança. Você está entendendo até aí? Glória a Deus. Em Deus eu tenho uma herança. Então nós precisamos saber o que carregamos, o que está dentro de nós. Você não é o acaso, você não é alguém que nasceu numa família por acaso, você não é alguém perdido, como eu disse anteriormente. A partir do momento que você reconheceu Jesus, a sua vida tomou um outro rumo.
Seus pensamentos começaram a ser mudados, moldados. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Nós precisamos saber que nós temos uma herança em Deus. Nós precisamos saber que nas batalhas e lutas nas quais nós vivemos, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos saber que Jesus nos deixou alguém que pode nos revelar o coração do Pai. Nós sabemos que as nossas palavras, atitudes e decisões não podem ser levadas ao vento. Nós sabemos que aquilo que nós pensamos podem ser sementes malignas para tentar destruir a nossa vida, o nosso chamado, o nosso propósito. Então eu preciso entender que através de Cristo eu tenho uma conexão com o reino de Deus, eu tenho uma conexão com os céus. Ele não me deixou sozinho, Ele não deixou você sozinho, amém? E Paulo queria aqui que eles entendessem a riqueza da sua herança. Paulo aqui nos desafia a estarmos conscientes. Paulo quer acordar a gente, acordar a igreja de Éfeso, dizendo: acorda. Você já teve um momento da sua vida que você se deparou num momento que você estava numa crise, ou você estava no meio de um pecado, você estava prestes a tomar uma decisão que poderia comprometer a sua vida, o seu casamento, a sua empresa, ou seja lá o que for. Você estava no meio daquele turbilhão de coisas, e de repente a sua ficha caiu, pá! Você falou: meu Deus, eu não posso tomar essa decisão, eu não posso agir dessa forma, eu não posso deixar que a minha vida caminhe por esse caminho. O que isso quer dizer? É que os seus olhos estão sendo abertos, é que a sua mente está sendo aberta. Por quem? Por você? Não! Espírito Santo, o Espírito Santo. Então a nossa oração tem que ser: Deus, abre os nossos olhos, amém? Nós precisamos entender que nós temos uma herança. Entenda quem você é em Cristo. Eu quero ler com você Lucas capítulo 15, no versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua prioridade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrodeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Repita comigo: ninguém lhe dava nada. Versículo 17, eu queria que você entendesse: caindo em si. Repita comigo: caindo em si. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E seguir, levantou-se e foi para o pai. Em seguida levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E lhe disse, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, aleluia, mas o pai disse aos seus servos: depressa. O que o pai disse? Depressa. Tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-o, e vamos fazer uma festa, alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso.
O interessante é que essa parábola aqui está dizendo que o filho não pediu a riqueza porque ele queria ficar rico. Ele não pediu a parte dele porque ele era pobre, porque ele tinha menos. Não. Era tudo dele. Era tudo dele. O pai tinha uma herança e ele queria essa herança. Ou seja, ele já queria algo que era direito dele. Mas ele queria algo que era direito dele, mas com uma independência que ele queria ter. Ou seja, tem momentos, querido, que nós queremos sim a nossa herança, mas ter a nossa dependência. Mas com Cristo não dá. Não tem como você saber que você tem uma herança e viver do jeito que você quer, da forma que você quer. Não. Mas o interessante é que ele caiu em si. Parece que talvez a oração de Paulo fez sentido na vida dele. Após ele ter perdido tudo, e para um judeu trabalhar com porcos e ter o desejo de comer comida de porcos, olha o nível que esse cara chegou. Mas não estava perdido. O texto fala que ele caiu em si. Ele viu quem ele era. Ele viu quem ele era. Ele falou: os empregados do meu pai comem melhor que eu, então eu vou voltar. E quando ele chegou, o pai já o avistou de longe e ficou feliz e já o chamou. E o que o pai fez? Colocou um anel no dedo dele e disse: autoridade. Esse anel quer dizer que você faz parte, você tem herança nesse reino. E o pai trocou as vestes dele, trocou a sandália dele. E o pai gritou bem alto: vamos fazer uma festa, porque o que estava morto ressuscitou. Mas ele não estava morto fisicamente, mas ele estava morto espiritualmente. Ele não estava enxergando quem ele era e o que ele tinha. Então nós precisamos entender isso, a riqueza da sua herança em nós. Amém? Fala: a riqueza da herança de Deus em mim. Não é a nossa herança nele, porque nós não temos uma herança positiva. Nós temos uma herança genética, que é da nossa família. Nós temos uma herança emocional. Nós temos uma herança comportamental e temos uma herança pecaminosa, da de Adão. Então não é essa herança que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a partir do momento que ele entra na nossa vida, a nossa herança muda. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 até 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então nós gastamos muito tempo aqui perguntando para Deus o que Ele vai nos dar. Gastamos muito tempo aqui querendo coisas de Deus, mas nós temos o próprio Deus. A questão não é coisa, a questão é quem você está se tornando. Você pode ter muitas coisas, mas viver uma vida medíocre. Nós queremos fazer ações para Deus: me dê isso, me dê aquilo, mas nós precisamos entender que em Cristo nós já temos todas as coisas. Nós não precisamos buscar fora de Cristo nada. Nós não precisamos passar um período como filhos pródigos. Nós não precisamos passar uma temporada fora da casa do Pai. Não, na casa do Pai tem tudo o que nós precisamos, mas não tem do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos, no tempo que nós queremos, porque esse Pai não produz filhos mimados. Esse Pai não mima filhos, esse Pai transforma filhos, porque é o poder de transformação que Paulo estava dizendo lá.
no versículo qual nós lemos no início, que é o poder que foi depositado dentro de nós, que é a riqueza que foi depositada dentro de nós. Romanos capítulo 8, versículo 33 até 39 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui, querido, que a vida dele era uma vida de luta, de tribulação, de angústia, de perdas, de crise, de problemas, de naufrágio, de angústia, talvez alguns momentos de ansiedade, mas ele disse que nada, absolutamente nada poderia separar ele de um amor que já estava dentro dele. Nada poderia separar ele do propósito dele, nada poderia separar Paulo do objetivo dele, nada poderia separar Paulo do chamado dele, nada poderia separá-lo da trajetória dele, ou seja, nada separa a nossa vida de Cristo. Entenda isso, querido. Nada, nem o pecado, porque ele te perdoa de todo o pecado. Dá uma volta, retome as rédeas da sua vida, retome o seu devocional, retome o contato com Deus. Quanto mais próximo de Deus, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Quanto mais próximo de Deus, você vai se tornar uma pessoa mais parecida, você vai se tornar uma pessoa mais paciente, você vai se tornar uma pessoa que tem mais visão. Então se aproxime dele em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ensina, pois, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, o meu bondoso Deus, que o teu Espírito Santo me conduza por terreno plano. Tem um monte de gente caminhando em terreno pedregoso, não consegue dar um passo e cai, não consegue dar um passo e tropeça, não consegue estabelecer uma meta, não consegue estabelecer uma visão, não consegue estabelecer e cai. Não, agora vai, agora eu vou conseguir. Passou um minuto, veio a crise, veio a dificuldade, caiu. E é a tendência que você tem um terreno pedregoso, é não caminhar mais. Eu vou ficar parado aqui no mesmo lugar. E é assim que acontece na vida de muitas pessoas. Os anos estão se passando. Eu digo para você, como eu disse pela manhã, nós começamos 2020 declarando: 2020 será o melhor ano das nossas vidas. 2020 será o melhor ano das nossas vidas. Veio a crise, veio a praga, tudo parou, tudo está parado, é luta, é dificuldade. Mas eu digo para você, 2020, eu não sei você, mas ainda será e está sendo o melhor ano da minha vida, o melhor ano da minha história. Que seja também na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Seja conduzido pelo Espírito Santo, querido. Em Lucas capítulo 22, versículo 41 até 42, diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que tal nós andarmos à vontade de Deus? Que tal nós reconhecermos que algumas decisões que nós estamos tomando na nossa vida não estão gerando fruto? Que
tal nós reconhecermos que a nossa vida está tão dura, está tão difícil que a palavra entra e não produz nada? Nós olhamos a capa de um livro e falamos: meu Deus, esse livro é tudo o que eu preciso. E a gente tira um tempo e começa a ler aquele livro, e a gente termina de ler o livro e a nossa vida continua a mesma. Por quê? Porque o terreno não está aceitando sementes. O terreno está jogando a semente fora. Agora é hora de pedir: Deus, muda esse terreno aqui. Muda. Foi Deus que fez o maior investimento em nós. E nós somos esse solo que brota sementes. Eu queria que você a cada ano se tornasse uma pessoa melhor. Eu queria que o nível de inveja que nasceu no seu coração ele tivesse diminuído na sua caminhada com Cristo. Eu queria que os pecados que acumulam na sua vida após você ter conhecido Cristo, que eles tivessem diminuído. Eu queria que o nível de estresse, de coisas na sua vida que estão matando você com Cristo precisam diminuir e acabar. Pastor, mas eu não consigo. Claro que você não consegue, porque se você conseguisse, você não precisaria dele. Mas agora, para você conseguir com ele, você tem que se aproximar dele. Por que você acha que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Porque eles poderiam pedir a Jesus várias coisas, porque eles viram Jesus fazer milagres de multiplicação. Jesus me ensina a multiplicar, Jesus me ensina a curar, mas não, ele diz, nos ensina a orar. Sabe por quê? Porque eles observavam Jesus e Jesus passava a maior parte do tempo orando. E talvez eles imaginaram: porque se ele faz muito isso deve ser muito bom. Por isso eu não preciso ensinar uma fórmula para você. Jesus não veio ensinar uma fórmula para você, ele veio ensinar um caminho para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, comece a passar tempo com Deus, e aquela frieza espiritual vai dar lugar a um calor espiritual, e aqueles transtornos psíquicos vão ser transformados em motivação para o reino de Deus, e aquelas crises emocionais vão ser transformadas em impulsionamento para o reino de Deus, e aquelas decisões erradas vão ser transformadas em decisões assertivas para a sua vida, para a sua família. Então, passe tempo com Deus, passe tempo com Deus, pois Deus trata com seriedade o que Ele colocou dentro de você. Deus trata com seriedade o seu chamado, Deus trata com seriedade a sua família, Deus trata com seriedade a sua vida, porque Ele já sabe o que você vai fazer para Ele, para o reino dEle, por isso Ele trata com seriedade. Então trata a sua vida com Deus também com seriedade. Tem gente que trata com sério, não é com sério, é com seriedade. Seriedade. O que você vive é consequência da semente que você aceita dentro de você. Não olha para a vida dos outros, que ele viveu o casamento dos outros melhor que o seu. Não, Deus não tem coisa boa para um, coisa boa para outro. Que Deus é esse? Que tem algo bom para um e para o outro? Ele não tem, não, querido, ele tem semente. Ele tem semente, e o solo que essa semente bater vai gerar fruto. Ele tem semente. Então pegue essa semente para você em nome de Jesus. Deus está interessado sim na sua libertação, na libertação da sua família. Deus está interessado sim no seu crescimento espiritual, porque através de você, você vai manifestar a glória dele na sua casa, na sua família, no seu trabalho, através da sua vida. Aleluia! Então Deus já começou esse processo de cultivar essa terra dentro de você, em nome de Jesus. Eu quero encerrar lendo Jó capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei.
escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isto fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas tem consigo. Aqui João está dizendo, querido, que Deus é quem ordena, que Deus é quem alinha a sua vida, que Deus é quem direciona a sua vida. Que possamos colocar isso diante de Deus, que os propósitos de Deus venham se cumprir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Daniel capítulo 6, versículo 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas estavam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Deus, como de costume fazer. Então aqueles homens foram ver e o encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos seus exilados de Judá não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes ao dia. O que aconteceu? O que aconteceu? Fala. Foi para a cova dos leões. Foi para onde? A fé não te impede de ter problemas, mas a fé faz você superar os problemas. E por incrível que pareça, ele não foi comido pelos leões. Querido, só porque a igreja não pode ter culto presencial, que você não pode fazer culto em casa, reunir com a sua família, glorificar a Deus. O decreto é para não estar junto em aglomeração, mas é para estar mais junto ainda, aglomerado com o Espírito Santo, buscando a presença dele para sua casa, para sua família. O que está limitando você não são os decretos. Quando Jesus chegou perto daquele homem que estava perto do tanque, e Jesus perguntou para ele: por que você não vai até lá? Ele disse: porque ninguém me coloca. Ou seja, existem limitações que nós colocamos em nós, e Jesus disse: levante e ande. Tem coisas que nós mesmos nos limitamos, porque nós não sabemos o que está dentro de nós. Nós não ouvimos mais a voz de Deus, nós ouvimos a voz do nosso sentimento, da nossa emoção, do trauma e de tudo aquilo que está turbilhando dentro de nós. Acalma o seu coração, porque os céus estão falando com você. Deus continua falando com o povo dele. Daniel foi sim para a cova de leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Mas eu digo para você, o que importa não é o lugar que você está, ou o lugar que você é colocado. O que importa é a presença que está com você.